Olá, esse é o podcast Modernidades. Toda semana, uma conversa leve e realista sobre a eterna busca pelo equilíbrio entre carreira e maternidade. Com Bia Schwartz, eu, Priscila Moura e convidadas. E hoje a gente recebe Georgia Mendonça, designer de interiores, baiana com muito axé. E como diz a filha dela, Helena, uma pessoa que tem um sorriso tão grande que todo mundo quer ter por perto. Bem-vinda, Georgia. Deixa eu respirar, eu já me emocionei. Eu que agradeço esse convite maravilhoso, sempre é um presente estar entre vocês e falar de filhos, falar de profissão, que eu tanto amo, que eu tanto vivo isso dia a dia. É muito amor envolvido, né? Nossa Senhora! Georgia, eu fiquei... Assim, tem um vídeo seu que me colou, porque eu vi a Lara e a Helena falando de você de formas muito diferentes. A Helena falando muito dessa mãe alegre, envolvente, né, que todo mundo quer ter por perto, e a Lara com um olhar muito mais estético, que talvez venha dessa sua carreira no design de interiores. Georgia, conta pra gente, como é que é administrar essa sua carreira de designer de interiores e essas duas meninas com olhares diferentes e idades diferentes? Então, na verdade, como o próprio Muralha diz, casei com uma, veio duas. Helena é 100% eu. Helena é aquela pessoa que fala com emoção, aquela pessoa que vive, que vibra, que sente, que fica triste com uma palavra, que fica alegre com outra palavra positiva. Então, a Helena sou eu. Muralha retrata isso perfeitamente. Casei com uma, vieram duas. E Lara é aquela pessoa mais singela, aquela menina quieta, mas ela é sempre muito observadora. Então, realmente, você descreveu muito bem. É o coração, eu tenho um coração e tenho uma razão, né? Então, elas duas me completam 100%. Então, eu vivo isso diariamente nesse equilíbrio emocional. Porque uma é um vulcão, é uma explosão, o tempo inteiro tá precisando de mim. A outra vem, me acalma, me pede pouco, né? Sei lá, ela me acalma e a Helena me pulsa. Então, realmente é um equilíbrio perfeito. Ai, que delícia. E para viver isso diariamente com essa linha tênue entre família, trabalho, filhos, educação, eu não traço uma linha, não traço uma reta, eu vivo aquela bagunça organizada internamente, mas é realmente uma bagunça porque eu não separo. Isso é minha vida profissional, isso é minha vida pessoal, esses são meus clientes, esses são meus amigos. Não, para mim não existe isso. Para mim eu trabalho 100% com o coração e o coração me envolve em tudo. Eu não sei fazer nada sem emoção, nada que não me pulse, nada que não me vibre. Não sei fazer o limpo, o bege, o neutro, não sei. Então eu sou isso, tanto na minha carreira quanto na minha casa. Eu chego, as meninas, ai meu Deus, calma, porque eu chego realmente, às vezes até o final de semana, até eu peço até um pouquinho mais, a gente fica um pouquinho em casa, mesmo na bagunça, eu tenho essa vibração. E às vezes eu preciso de recompor essa energia, até para poder também sair, conversar e transmitir isso para os amigos de uma forma natural. Mas eu sou exatamente isso, esse turbilhão de emoções, não sei ser o plano, o neutro, não sei ser isso. Gente, isso fica bem claro nos seus projetos, no seu trabalho. A gente vê isso, né? Vê cor, vê vibração, vê amor, vê uma identidade ali. Olha só, você tá falando de chegar e de bagunçar e tal. Fiquei sabendo Ai, meu Deus. que numa viagem pós-Casa Cor, eventos e tal, Gente, que foi evento e tal, e à noite, né, um botequinho, uma bagunça sempre tem. e tal, os bons vão. E que chegando no aeroporto, você desembarcou, linda, plena, pegou a mala e começou a mancar. E alguém falou, o que aconteceu, Jorge? Você machucou, tá mancando? Não, porque meu marido tá ali, eu já vou chegar fingindo um cansaço da viagem. E a pessoa, depois daquela aula, falou, como é que é? Tem hora que, assim, que o trabalho é tão bom, tão bom, tão bom, que você tem que dar uma filtrada pra falar, não, gente, calma, casa, deixa eu dizer que foi um pouco árduo. Chegou nesse ponto? Amiga, ele me conhece tanto. Que ele nem sabe, cara. não dá nem para disfarçar. Ele me conheceu assim. Às vezes no começo do relacionamento ele falava, cara, você vai falar
aposte, você vai falar com todo mundo, é isso mesmo, toda saída que a gente vai, você vai falar com todo mundo. Quanto tempo que vocês estão juntos? A gente tá 19 anos de casado, 6 de namoro, 25 juntos. Sem término, sem briga, relacionamentos, tem brigas altos e baixos. A gente tem pouquíssimas, porque a gente se respeita muito e ele me conhece 100%. E Muralha é muito, Bia conhece de faculdade, né, de, não sei, De infância. de infância. Ele é muito na dele, ele é muito, né? Ele respeita muito esse lado. Ele sabe que se eu for para uma viagem de decoração, que sempre eu tô fazendo, sempre com muito respeito, claro. Ele sabe que eu vou dar a minha extravasada, né? E ele confia 100% porque eu sou aquilo. Você nunca vai me olhar e falar assim, será que ela tá disfarçando? Eu não consigo disfarçar, né? Então ele sabe que se tiver uma música, eu vou dançar do início ao fim. Se tiver uma fofocada, eu vou estar fofocando do início ao fim. Então ele sabe exatamente como eu sou. Eu não sou com ele de um jeito e com minhas amigas de outro, não. Então... E nem no trabalho e no lazer, né? Porque o que você acabou de falar, né? Era uma viagem de trabalho, enfim, teve os momentos de lazer e você consegue, como você mesma falou também, os clientes são amigos, né? Exatamente, são os prazeres da vida, gente. Até parece que eu não vou fazer uma viagem de imersão cultural, enfim, do que for, de técnica, e não vou usar daquilo, achar uma brecha para me divertir. Com certeza eu vou. Esse é o melhor dos mundos, né? Mas não deve ter sido sempre lindo, maravilhoso, colorido assim, né? Como é que foi quando as meninas chegaram, por exemplo? Que você, com esse amor pelo trabalho, com essa avidez, quando elas chegaram, você teve que dar uma freada? Foi natural? Te balançou? Então, eu sou baiana de Ilhéus, né? Na verdade, quando eu vi para Vitória, eu vi com, assim, uma porta entreaberta. Meu irmão veio antes, então ele já tinha uma galera muito legal, então eu não cheguei do nada, conquistando do zero, não. Eu já tinha uma porta entreaberta e arregacei essa porta, né? Então, eu vim com um determinado propósito de trazer quem eu sou, assim, nua e crua, e conquistar o meu espaço, porque eu sei que Vitória, as pessoas são relativamente mais fechadas, mas aí tá o prazer de você ter a conquista, né? Eu sempre falo às vezes eu faço uns workshops, faço um bate-papo, eu sempre falo, eu vou no poder da conquista, eu vou no poder da sedução, na sedução com o melhor sentido da palavra. Eu vou seduzir a pessoa. Desde uma amizade, até as filhas das minhas amigas, até meus clientes, porque eu acho que quando a gente seduz e que a gente consegue agarrar o coração, aquela parede se quebra. E eu consigo mostrar meu projeto, eu consigo mostrar quem eu sou de uma forma mais limpa. Então, essa barreira do muro, ó, o muro aí, entrando em tudo quanto é lugar. Essa minha barreira aí, que eu acho que é uma barreira emocional, que muita gente coloca, eu prefiro quebrar a barreira emocional primeiro, para depois entrar. Então, tudo na minha vida foi assim. Então, quando as meninas vieram, eu já sabia que ia ter uma dificuldade. Né, eu já sabia que eu ia ter que dar uma pausa, essa freada. Eu achei que na minha primeira gravidez, que eu olhava, eu lembro que eu ia pra varanda, eu olhava aquelas pessoas passando, eu falei, gente, será que eu vou ter isso de volta? Porque é uma prisão, né? E é assim, a pessoa te avisa, mas a pessoa não sabe o que é real, né? Então você fica, é um mix de amor, com um mix de angústia, com um mix de o que vai ser. Dá um medo, dá. Mas eu nunca me acostumei, sabe? Nunca sentei e falei, ai meu Deus, pronto, acabou. Eu não, falei, vai passar, né? Com 6 meses, assim, eu amamentei full time, assim, eu amamentei a Lara, que é minha primeira filha, que tem 15, amamentei 1 ano e 3 meses, no peito. Até que uma viagem na Bahia, na volta do avião, a Muralha falou assim, tá feio, chega desse bebedouro ambulante. Você é um bebedouro ambulante, tá feio. A gente tava no hotel toda hora, dava uma mamadinha, tá feio. Eu vou cuidar disso. E eu, assim, isso me deixou um pouquinho, falei, meu Deus, será? Mas deixei ele cuidar e realmente foi a melhor fase. Foi a melhor fase, não, foi uma boa opção de realmente, calma, agora você vai seguir sua vida, chega desse mamar aqui, né, dessa dependência também. Essa dependência. Então, eu nunca me acomodei, voltando à sua pergunta, eu nunca me acomodei, eu sempre achei que aquilo ali era um momento e que eu ia passar por aquilo. E que seja da melhor forma possível. Sempre fui atrás do que eu queria. Eu lembro que para escolher, eu vou emendando as coisas, qualquer coisa vocês me pausam, tá? Para eu escolher minha profissão, eu falei, gente, mas são tantas coisas, né? São tantas possibilidades. Eu nunca gostei, na verdade, muito de estudar. Eu sempre dava meus jeitinhos. E eu falei, caraca, agora ferrou, porque profissão é sério. O que eu vou fazer?
E aí eu fui para a área de jornalismo, porque eu era muito falante e tal, mas eu vi que não era aquilo. Parei, fiz 6 meses e minha mãe, sabiamente, minha mãe morreu, tem 15 anos, mas deixou um legado, assim, riquíssimo. E ela falou, faça artes plásticas. Eu falei, artes plásticas, mãe, quem vai viver de artes plásticas? E eu nunca na vida tinha visto alguma mãe direcionar para uma área, porque a gente tem que ter Sim. esse poder, essa observação para saber o que seu filho tem de melhor. Olha que E perfeito. valorizar isso, cara. Não interessa se a pessoa é artista plástica, se a pessoa é médica, não interessa, tem que Que a saber gente fazer pensa essa no retorno leitura. financeiro, né? Exatamente. Falei, Mara- menina, vá para artista plástica, faça artes plásticas, que tem um leque. Artes plásticas não é pintar um quadro, não é fazer uma arte. Você pode ir pro lado de decoração, você pode ir pro lado de marketing, você pode fazer tantas coisas. E foi o que eu fiz, me joguei. Falei, vou nela. Quando eu fui, não tinha nem a faculdade ainda profissional de design interiores. Hoje em dia a gente tem, né, regulamentado e tudo. Mas tinha umas matérias que a gente fazia com o pessoal da arquitetura. Isso me deu uma bagagem, eu falei, cara, é isso. Descobri. E ela me jogou assim, sabe? Toma, minha filha, que é sua. Ai, Quando eu vi que era isso, eu sambei. Sambei não, né? Eu dancei um axé. Porque realmente, falei, é isso que eu quero, vai ser bonito. É foi. isso. E foi não, tá sendo. E você é uma das designers que eu conheço de interiores que mais tem uma identidade própria. Assim, a gente vê o seu trabalho e fala, ali tem a Geórgia. Uhum. E eu lembro uma vez que eu indiquei uma cliente para você que ela justamente, eu falei, olha, vai, porque além de super profissional, é uma pessoa deliciosa de lidar. E se você, no dia a dia do seu trabalho, tiver que lidar com uma pessoa dura, mal-humorada, difícil, é tão pior porque é uma jornada, né? É isso aí. Ainda mais pra trazer pra dentro de casa, dentro do seu ambiente, literalmente, né? Trazer pra dentro Você de si. sabe, assim, a Bia, que você falou agora no caso dessa cliente, é uma cliente tão, né, Bia, tão Reservada. educada, reservada. Ela tá sempre com tons sóbrios, né? Mas essas pessoas, mais do que nunca hoje em dia, estão me vendo como uma arestazinha na parede. Falo assim, mas eu olho os projetos dela, eu gosto, mas eu sou neutra. Uhum. E aí? Aí tem um pouco, comenta, eu já amei essa. Outro dia eu fiz um projeto com uma cristaleira pink no meio da sala. Amei, falei, você? Amei. E aí, eu peguei esse gancho das pessoas neutras que, às vezes, elas acham que elas são neutras e têm medo do arriscar no colorido. E eu falo, aí elas falam, será que eu não vou enjoar? Gente, a gente não enjoa com o que a gente se identifica. Não tem que ter esse medo, a gente tem que se jogar. Porque E se não é enjoar também, tá tudo bem. Tá. isso aí. Não é? Isso aí, mas é o arriscar, Mas é é um o se risco. identificar. Porque o clean é sempre o clean, né? Você tá Isso assim é mais fácil, porque Aham. você vai. Mas às vendo vezes julgamento. você sabe que às vezes o próprio cliente cansa mais, Sim. né? Aquela coisa sempre muito neutra te cansa, te enjoa, porque às vezes você não vê a identidade sua ali. Você não quer errar, mas você não se identifica. Enquanto você não se identificar numa casa, você vai ter aquela constante ideia de mudança, vontade de mudança. Então, quando eu falo, vamos, se joga, quando eu mostro um 3D assim, aí a pessoa fala, é isso. Eu falo que É eu consegui isso. me enxergar ali. Que você enxergou isso, se nem eu enxergo. Mas é o que eu falo, aquela questão de criar de quebrar aquela barreira da emocional. Por isso que eu vou por aí primeiro para depois ir para um projeto. Que eu acho que eu consigo filtrar e sugar mais o que a pessoa representa. Até muitas vezes, como eu tô falando, muitas vezes a pessoa nem se reconhece, mas quando vê, faz, é isso, né? Então eu fico muito feliz quando eu consigo absorver essa questão de identidade mesmo, de casa, sabe? Fico muito feliz. O meu trabalho é 100% esse. Também fiquei sabendo Ai, meu Deus, lá vem. que no primeiro escritório aqui que você trabalhou, se você era estagiária, se você era contratada, que surgiu um cliente solo pra você em Domingos e Martins. E que você foi sozinha! Gente, E o escritório assim, foi. Você pensou e falou, eu preciso me posicionar, eu vou. Ou você nem pensou, quando você viu, você estava lá em Domingos Martins, sozinha, tocando o projeto. Qual foi o raciocínio? E quantos anos você tinha? Nossa, eu era Conta essa estagiária, eu era história. recém-formada. Recém-formada, não. Eu tenho 46, eu devia ter 22, 23 anos por aí. Aí foi muito engraçado, porque nessa entrevista, quando ela me recrutou, ela falou, o que você quer ser? Eu falei, eu quero ser uma decoradora famosa. Ah, é? E eu vou ser. E aí, quando esse cliente surgiu,
Eu não pensei, não. Eu fui na hora. Onde você tá? Tô em Domingos Martins. Em Marechal. Já você foi fazer o quê? Vim atender um cliente. Você foi atender um cliente? Foi, vim atender um cliente. E minha filha daí não parou mais. E quando eu tava Mas você não pensou? Eu não pensei. Tem um cliente, Tem um uai. cliente, né? Me contactou, gostou de alguma coisa em mim. Vou abraçar isso. Foi meu primeiro cliente mesmo, real, de fato. Antes era cliente, amigo, parente. E esse foi de fato. Peguei o carro e fui. Fui de manhã, voltei no final do dia, fiz medição, fiz tudo, assim, ó. E virou amigo? Sempre. Não? Ai, que delícia. E quando eu tava nesse escritório, nesse primeiro estágio, eu falava assim com ela. Maria Tereza, tá? Maria Tereza Nata, que eu amo de paixão. Hoje eu falo minha chefe, eu chamo ela de chefe o tempo inteiro. Eu falo, Maria Tereza, quando tiver esses coquetéis, essas coisinhas, deixa eu ir. Então tudo eu tava me enfiando. Tudo eu queria estar junto, porque eu queria ser já vista desde aquele momento. Eu não queria só depois desabrochar, eu queria ir desabrochando. Às vezes eu inventava clientes imaginários em lojas. Por exemplo, eu ia na Mídia Paz. Pode falar na Mídia Paz, né? Pode. Por exemplo, eu ia numa loja de revestimento. Aí eu falava, eu tô fazendo um banheiro e esse cliente é mais limpo, assim, eu quero um revestimento e tal, tem que ter preço bom, porque é um... Aí eu criava. São recém-formados de faculdade. Preciso de orçamento para amanhã. Eu botava mal banco, eu já botava a banca. Eu já chegava numa postura, eu não tinha postura. Eu já chegava numa postura. Meu nome é Georgia, sou design interiores, né? Ainda não tinha numeração de ABD, né? Porque depois que a gente faz, tem minha numeração, depois te passo, mas vamos lá, faz o cadastro, eu tenho tal cliente, eu preciso resolver esse cliente. Quantas vezes eu fiz isso? Gente. Ou sem revestimento, já ou sem loja. E nisso as pessoas iam começando a me conhecer. E nisso os coquetéis eu não precisava nem mais eu pedi para ser convidada. As pessoas me convidavam, porque achavam que eu tinha clientes, né? Ai, que delícia. Isso que ia acontecendo. Muito bom. E hoje você ainda gosta de ir nos coquetéis? Menina, eu vou, só que hoje eu falo assim, quando as pessoas... E muita gente, engraçada, muita gente quando vai fazer um coquetel numa loja, os donos da loja me dizem, Jorge, o que você acha? Vamos fazer, né? Falei, vamos, cara, agora vamos incluir um conteúdo bacanudo aí? Ai, que ótimo. Poxa, Senão você né? fica só A naquele... gente cansa um pouco, né? A Cansa, gente come e cansa dos comes e bebe, de foto, de pose, enfim, mais do mesmo, né? Aí, agora, quando eles me ligam, e eu sempre tô inserindo, a gente precisa de uma coisa com conteúdo? Vamos sair da caixinha, vamos trazer... Vamos chamar alguém. Vamos chamar alguém, ninguém tá querendo muito sair de casa pra ficar muito batendo sua boca, não, né? Então, eu acho que é bom pra todo mundo, né? O conteúdo bem colocado. E você foi diretora da ABD, né? Diretor da BD. Que é a Associação de Designers de Interiores do Espírito Santo. Isso. E você Meu tirou Deus. muita gente da zona de conforto, né? Você chegou, porque a sua gestão tá famosa até hoje, que deu uma chacoalhada. O que foi? Você chegou lá, quando você se propôs a entrar, você já sabia, ali, meio conservadora, vou dar uma chacoalhada, ou não? Quando você chegou, você falou, ué, gente, é assim? Então, na verdade, quando chegou o convite, eu já tomei um susto. Falei, tô aparecendo, hein? É assim que funciona? Você é convidado para... Eles ligam, né? Eles fazem uma triagem, eles fazem uma pesquisa, enfim, chegaram em mim. Eu falei, mas como, gente? Não tenho tempo pra isso, não. Tô cheio de assunto aqui pra fazer. Tem marido, tem filho. Mas me interessei. E aí eu falei, no outro dia que eu dei a resposta, eu falei, vocês têm certeza que vocês me querem aqui? E vocês são quem? É um conselho? É um conselho de associação muito sério de São Paulo, a sede em São Paulo, né? E tem a diretoria enorme, a cúpula lá é muito bacana. Hoje está com a direção bem bacanuda também, e continua. Muito sérios, são muito sérios. Quem fez a regulamentação, quem foi para Brasília, brigou, passou noite, dia, acordado, enfim. Pessoal muito sério. E essa energia me chamou a atenção, porque eu queria isso, né? Não se esconder por trás de outras profissões para a gente ser reconhecida, a gente realmente ter a legalização da nossa profissão. E isso me encantou. E quando eles falaram assim, não, pode vir. Eu falei, olha só, eu sou inquieta, eu sou agitada e eu gosto de coisa boa. Quando teve o primeiro evento, que eu falei, a gente vai colocar tantas pessoas lá no Hotel Ilha do Boi. Não, Jorge, mas é uma associação, mas vamos devagar. Eu falei, não, só entro se for com essa primeira abertura, se a gente chegar diferenciada, porque a BD por muitos anos ficou mais calma, ficou mais quieta, mais escondida. Então eu falei, gente, pra gente aparecer, a gente tem que aparecer com força. E eles me deram respaldo, me deram força, me deram segurança. E eu fiquei por 2 anos na direção. E depois eu passei a bola, porque eu vi que realmente... É bom também mudar um pouquinho, né? Sim. E vi que realmente precisava de muito tempo
Eu não sei fazer o negócio mais ou menos. E aí, quando eu vi que eu já tava começando a meio que cansar um pouquinho, meio que Legal. ficar... não ter tanto tempo para isso, eu preferi realmente sair. Mas foram anos maravilhosos. Muitas conquistas. Georgia, eu vejo que você se entrega muito aos seus projetos. E eu tenho certeza que você se entrega às suas filhas, à sua casa, né? À sua vida familiar. Como é que é? Né? Tem um pouco de culpa? Como que você administra isso? Você equilibra bem esse tempo? Como era quando elas eram pequenas e como é agora? Mudou muito? Eu acho que quando era pequena era um pouco mais fácil, porque a gente bota, né? Deixa ali, pede alguém para tomar conta, volta, dá um mamazinho, volta. Hoje a gente tem, já é Uber, né? Muralha fala, opa, Uber, que eu também sou Uber. Então a gente fica, porque elas têm uma 15, né? Outra tem 12, quase 13. E demanda muito tempo. E nas entrevistas que eu faço lá no escritório, quando as arquitetas ou design interiores vão lá para ocupar a vaga do escritório, eu falo, olha só, antes de qualquer coisa, eu sou mãe. Então, vocês têm que segurar muita barra aqui, muita ponta, porque eu levo, eu busco, eu vou em campeonato, que as meninas, né, são atletas, eu tô junto o tempo inteiro. Para isso, eu preciso muito do suporte de vocês. Eu não sei delegar, eu vou viver a experiência de mãe em primeiro lugar. E em segundo, vem aqui o escritório. Então, eu preciso que vocês estejam aptas, estejam nessa mesma colaboração aqui com minha família. A minha entrevista eu começo praticamente assim. Porque eu não sei, gente, eu não sei. Eu fico angustiada se eu não. Eu tenho um rodízio de. Graças a Deus, eu tenho mães, amigas, tudo, que a gente faz vários rodízios. Rodízio de vôlei de praia, rodízio de vôlei de quadro, rodízio de escola, rodízio de tudo. E tô sempre me encaixando nesses rodízios. Eu acho muito importante, extremamente importante, principalmente no esporte que elas estão, que é vôlei de praia e vôlei de quadra. Quando eu percebo muito entre os atletas, entre as crianças que estão começando, quando a família não tá junto, eles não deslancham. Eles não têm essa segurança, eles não têm esse apoio. Eu vejo que quando eu chego numa competição, que praticamente não vão muitas mães, as atletas me olham e falam, ai, tia, que bom que você chegou. Sabe? Que bom que você vai tirar uma foto, que bom que você vai torcer, puxar a torcida. Tia, graças a Deus você chegou. Então, sinto que a minha presença e essa força que a gente traz de mãe para filho, não só para as minhas filhas, para as outras atletas, são muito importantes. Então, eu tô ali o tempo inteiro. É na escola, é nas festas, procuro E estar não sempre é um junto. sacrifício? É uma realização que não é sacrificante? Tem sacrifício sim. É cansativo, exaustivo, larga os negócios no meio do caminho e sai. Eu tenho vários despertadores, daqui a pouco vai tocar um. Quando eu olho, pegar não sei quem, aí saio. É exaustivo, claro que é. Mas não existe ganho sem danos, né? Bem isso alguém. aí. E você ouvir de adolescentes, que bom que você veio, é um privilégio, né? É um privilégio. Porque uma pessoa, prima da amiga minha, foi assistir o campeonato esses dias do futebol do filho, e o filho fez assim, ó. Sério, mãe? Mas você sabe que eu tenho algumas mães, algumas Mãe. filhas que falam assim, eu nem avisei pra minha mãe, tia. Eu falei, não faz isso não. Sua mãe quer tanto estar aqui. Eu nem, às vezes, eu venho tão no automático, mas elas gostam tanto, tem que vir. Outra mãe perguntou, você tá indo no campeonato? Mas ela falou que não ia ter hoje. Eu falei, boba, tá caindo nessa cilada de novo, eu tô aqui, vou estar aqui sempre. Né? Elas querendo, elas não querendo, eu sei que no fundo elas gostam. É força, gente. Tem que estar. Com certeza. Eu acredito muito nisso, assim. E outro dia, só uma pausinha aqui, outro dia uma conversa, a gente sempre tem conversas, só o dia é muito louco, né? Agitadíssimo. Então sempre tem umas conversas de deitar de cama. E com minha mais velha, a gente conversa muito, né? Até às vezes a gente entra nas madrugadas, quando é final de semana. E numa das conversas, uma conversa mais de adolescente, né? Uma conversinha um pouco mais, indo mais pra cidade. Aí ela deu uma suspirada, assim, começou a chorar. Falei, putz, vai vir merda aí, né? Ai, não pode falar merda não, né? Pode falar tudo. Putz, vai vir alguma bomba aí, né? Eu já fiquei com o coração aceleradíssimo. Fiquei com medo de ter uma resposta daquela conversa de um jeito que eu não esperava. E aí ela falou assim, mãe... Emocionada. É bom que vai todo mundo chorar junto aqui, tá tudo certo. E ela sempre foi muito calada, ela sempre muito mais contida. Ela falou, que bom poder falar com você essas coisas. Que bom ouvir essas coisas sem julgamentos. Que bom ouvir tudo isso de você. Eu tenho tantas amigas que não tem com quem falar. Mesmo a gente se conversando entre nós, amigas, mas tem tanta coisa que elas não podem conversar com a mãe.
Mas isso é uma coisa que eu vim trazendo, eu trouxe de lá de trás. Eu sempre fui minha criação sempre foi muito assim, sobre o coronelismo, né? Meu pai, machista, em todos os aspectos. Você é a única filha, Eu sou a única dois filha irmãos menina e e você. mulher. E ele, o que ele pôde me prender, o que ele pôde me botar debaixo da alça dele, ele me colocou. E eu sempre falei pra ele, falei assim, é bom você fazer tudo isso, porque nada disso vai ser feito, nada disso vai ser passado pra frente. Porque eu não vou deixar minhas filhas passarem porque eu passei. E outro dia ele falou, tava aí, meu pai é uma relação maravilhosa, super jovem, mas extremamente difícil relação, o tal do homem e mulher, realmente muito machista. Às vezes até eu me pego fazendo algumas falas, reproduzindo algumas falas dessa minha época, e que eu falo, ai, tenho que me ligar nisso. Que eu passei por, realmente, meu pai me prendia demais. E aí outro dia eu falei assim, não sei, quando a Lara começou a namorar, eu falei, Lara tá namorando. Lara tá namorando? Eu falei, epa, você não precisa nem continuar. Lara tá namorando, tá beijando, tá curtindo, com toda a responsabilidade e embaixo todo o meu carinho e amor. Você para por aí, Nossa. porque aqui não tem aquilo lá atrás. Né? Então, o que eu sempre quis muito, eu falava, meu Deus, quando eu tiver uma filha, eu vou conversar tanto. Tô falando que é fácil, não. Aham. É difícil, às vezes, conversar uns assuntos que a gente tem que entrar com muita... um limiar de liberdade, com respeito, um negócio que a gente tem que falar de um jeito muito... Tateando, né? Tateando, é muito difícil, mas é tão prazeroso como esse dia que ela realmente ela caiu no choro e me abraçou muito, agradecendo por essa liberdade com amor, Esse sabe? acesso, né? Aí você faz um check na vida, assim. Isso, nossa, eu lembro que eu fui pro quarto com o Muralha, abracei tanto o Muralha, falei, tá dando tudo certo, Troféus. tá dando tudo certo. Então, fico muito feliz quando tem essas respostas, porque às vezes a gente não sabe se a gente tá fazendo certo, né? É A gente se tentativa e erro, questiona, né? né? A gente se questiona o tempo todo, é verdade. Eu fiquei sabendo que você que tinha uns bloquinhos lá em Ilhéus, seus irmãos todos prontos indo pra galera, e você vinha toda arrumadinha e seu pai falava, você não vai, mas você não vai, mas você não vai. E você ficava lá arrumadinha. Amiga, você presta atenção, eu nunca fui para um carnaval de Salvador. Eu nunca fui para um carnaval de Salvador. Teve uma idade que ele teve que me liberar para o carnaval de Ilhéus, porque era uma coisa mais caseirinha. Mas ele sabe o quanto toda a brecha que tinha, eu fazia escondido. Eu fazia escondido. Vários perigos foram corridos, vários obstáculos foram pulados, com responsabilidade e sem responsabilidade também. Coisas que me arrependo, coisas que não me arrependo, mas fiz. Mas fiz. Vive Sempre em com si. medo, mas sempre com muito medo, sabe? Isso me causou muitas questões emocionais. Sim. Eu tive toque que eles nem nunca souberam, sabe? Por conta desses bloqueios, sabe? Que eu fazia, falava, meu Deus, com isso eu tô ferrada. Aquela tensão, Nada de né? Sim. Nunca usei droga, nunca usei o sexo por sexo, sabe? Eu sempre namorei muito sério, anos, assim, de namoro, sempre foram muitos anos. Sempre fui muito reservada no sentido de corpo, sabe? Uhum. Nunca, sabe? Uma pessoa muito responsável em relação a isso. Sempre saía, sempre ia para as festas, pegava meu carro, ia para cidades vizinhas. Ô, meu amor, se eles viajassem, então, era uma farra danada. Sempre com medo. Né? E aí Quando os gatos saem, Eu entendo bem. Na minha casa também era e eu também sempre tive essa leitura de não querer reproduzir isso para o meu filho. Na verdade, eu era a filha mais velha e abri a porta para os meus irmãos mais novos e muitas vezes eu brigava por eles, que eu falava, mãe, pelo amor de Deus, libera aí. Eu já tenho tantos anos, deixa ela fazer, deixa ela sair, deixa ela viajar, deixa ela... Né? Eu lembro até quando minha irmã quis morar sozinha, minha mãe, não pode. Eu falei, gente, ela tem 30 anos, não vai poder morar sozinha? Então, sempre foi, mas eu sempre também falei. E o Thiago, eu lembro exatamente, quando ele começou a namorar, eu falei, não, pode levar a namorada pra casa, não tem nenhum problema. E a gente tem uma relação ótima, inclusive, com a namorada dele. Mas, assim, é muito diferente de como foi na minha casa, muito. E dá a gente não sabe quando essa questão de liberdade com confiança, às vezes a gente fica tão sem saber, por exemplo, mãe, posso ir para uma tal da resenha, né? Sempre tem resenha.
posso ir pra uma resenha na casa de não sei quem? Eu falei, tudo bem, Lara, mas que horas que volta? Ah, mãe, sem hora. Não tem sem hora. Não é sem hora. Não é solto, não é Isso. porque tem a proximidade, É, a liberdade que é solto. A minha sem é bem regra rotina também. Mas quem vai? Casa de quem? na casa de quem é? É em cima ou embaixo no prédio? A mãe dele tá lá, viajando. Engraçado, porque ela postou uma foto em Guarapari. Mas sabe o que eu acho, assim, importantíssimo? Quando a gente faz isso, a gente traz eles muito mais perto da gente e a gente consegue acompanhar muito mais. Então, assim, meu filho é muito próximo a mim também. Então, eu acho que ele divide menos, assim, algumas questões, porque é homem, né, mais fechado e tal, mas tá sempre comigo. Teve a fase mais jovem de querer ficar, de ter a liberdade, mas assim, a partir do momento que você traz, que você fala, não, sua namorada vem também, vamos fazer isso juntos, eles têm o prazer de estar com a gente. Mas a gente vê muito isso também, Bia, com você e seu filho, essa relação próxima. É bonito de se ver. Dá pra gente imaginar tudo isso que tá falando. É bem. Já que a gente já tá falando de relação aqui, já chorou? Conta da sua mãe. Sua mãe se foi, você tinha 30, você falou que há Isso 15 aí. anos ela foi, 30, 31. Eu tinha um ano e meio de casado, quando ela descobriu o câncer de mama. E a gente fez de tudo, assim, o que a gente podia. A gente ficou um ano e meio praticamente em São Paulo. E o início de casamento, né, era uma situação... Início de casamento junto com o início de escritório Início também. de carreira, né? Porque normalmente é na mesma fase, né? Você começa a É. carreira, casa e tem filho, é tudo Você junto. fala, vou curtir o casamento, agora eu vou voar na carreira. Aí a vida fala, Não, vem cá. vem aqui, senta aqui. Vem cá que a gente precisa passar por isso. É. E não vai ser fácil. Minha mãe era professora de escola pública. E com aquele, eu ficava tão assim, encantada com o poder que ela tinha, sendo uma mulher simples, mas uma mulher tão poderosa ao mesmo tempo. Sabe quando a simplicidade e a sofisticação estão ali lado a lado? Ela ia para dar aula na escola pública numa elegância. Minha mãe era uma gata, assim, lindíssima. Um corpo, malhava todos os dias. Isso eu não peguei dela, não tenho preguiça de malhar, mas enfim. Eu malhava todos os dias aquela mulher e ela ia para dar aquela aula impecável, assim, sabe? E aquilo, eu tinha um respeito por aquilo. Não era porque ela ia numa escola pública que ela tinha que ir de qualquer jeito, ou que ela tinha que mostrar quem ela não era. Eu acho que vem muito daí, de eu querer mostrar quem eu sou, assim, genuinamente, do jeitinho que ela fazia. Ela fazia, mas eu gosto de me arrumar, agora de botar um batom vermelho, eu gosto de botar assim. Aí meu pai às vezes falava, pô, Alice, mas você tá indo lá, né? Pode ser de repente mal visto, pode ser que você queira transparecer alguma coisa. Não vou querer transparecer nada porque eu sou essa. E aquele dinheiro dela rendia tanto. Eu falava, meu Deus, é uma professora, né? E vinha pra aqui pra Vitória e comprava, sabe, coisas boas. Ela sempre falava assim, eu quero ter coisas, poucas coisas, mas eu quero ter coisas boas. Eu falava, gente, que dinheiro que rende. Então eu achava aquilo o máximo. As pessoas tinham costume de falar, né, que o professor mais simples, que o professor ganha pouco, o professor... Não, eu não sabia o que ela fazia com aquele dinheiro, só sabia que ela era mágica. E fazia mágica. E meu pai comia na mão dela, bonitinho. Então eu achava a mulher muito retada. E quando veio essa doença, eu falei, como que pode uma doença pegar uma mulher dessa? Né? E aí eu vi falar assim, quando você vai comprar uma flor, colher uma flor, você escolhe a flor mais bonita. Então ela foi escolhida. Né? Ela foi tirada desse jardim porque ela foi escolhida. Ninguém vai escolher uma flor que esteja murchando, uma flor que esteja feia, mal cuidada. E aí eu comecei a olhar muito por esse lado, porque eu fiquei realmente muito, né? A família inteira adoeceu. Porque ninguém esperava uma mulher tão forte, uma mulher tão poderosa, uma mulher tão bonita. Uma mulher que se cuidava muito de 6 meses, ela vinha de Ilhéus para cá fazer os exames dela. E ser pega de surpresa com uma doença dessa, né? Uma doença... que eu não sei, sabe? Avassaladora. A gente foi para São Paulo, buscamos o melhor tratamento lá no Sírio-Libanês, com o Dr. Alfredo Barros, que era o papa da mama. E foram anos que por ali deram certo, mas que realmente tudo que a gente fez realmente não deu um bom resultado. Mas eu acho que a gente não está aqui para poder julgar isso, né? Mas minha mãe, ela lutou até o final, mostrou realmente quem era ali. Eu lembro que a gente saía de uma quimioterapia lá em São Paulo, ela falava, vamos para 25 de março. Eu falei, mãe, vamos para...
Cansei, minha mãe já desmaiou umas 2 vezes no meu colo, assim, mas ela, vamos que a gente tem que ver mais coisa. Já voltei. Então era um negócio assim que eu falava, meu Deus, essa mulher não vai morrer. Eu não acreditava que ela ia morrer. Porque eu acreditava que ela tinha muita força mesmo, assim, que era fora do comum. Até que um dia ela falou assim, eu preciso comprar uma roupa branca. Eu falei, pra que, mãe, essa roupa branca? Ela queria comprar uma roupa pro enterro dela. Meu Deus. Aí eu falei, eu não tenho a menor condição. Ela verbalizou isso? Ela falou, eu quero comprar uma roupa, porque, Doda, eu não sei até quando isso vai durar. Eu falei, mãe, você tá doida? A gente tá aqui, a gente não vai dar tudo certo. Eu quero ter minha roupa. Até na roupa que ela ia ser enterrada, ela queria. E fomos, uns cacos, fomos juntas em São Paulo comprar tal roupa. Então, eu quero retratar isso aqui, não de uma forma que ela era consumista, não de uma forma que ela era, mas de uma forma que ela pensava em tudo e ela queria sempre estar indo na sua melhor forma. Não por uma vaidade extrema, mas por ela querer passar para as pessoas o seu melhor. E aí, até que um certo dia lá da consulta, lá, o médico falou pra gente que realmente não tinha mais muito jeito, que era para passar os últimos dias dela no lugar que ela mais gostava. E a gente foi para Ilhéus, falando com ela, de uma certa forma, que aquilo era só uma pausa, porque os tratamentos estavam muito, muito sérios. E assim fomos. Não olhei para trás, não olhei para o casamento, assim, não olhei para o escritório e fui realmente fiquei uns 3 meses em Ilhéus esperando esse dia. Mas acreditava que cada dia, e que nunca ia chegar esse dia, a gente não acredita. E aí quando fala assim, mas vocês não chamaram a enfermeira, vocês não foram para um médico, para um hospital, a gente não queria isso, porque a gente queria estar com ela o tempo inteiro. Então, eu era enfermeira 100% de minha mãe. Às vezes, ela tinha dificuldade até de evacuar. A gente ia pro banheiro junto, a gente fazia massagem, a gente estava ali junto. Então, foi muito lindo o final, sabe? E não tem tempo no mundo que volte isso. A dedicação que você tem os últimos dias. E isso, para mim, é amor de verdade, assim, verdadeira. E ela está presente em cada minuto da minha vida. De todas as formas. Ai. Silêncio no estúdio. Vamos para as rapidinhas? Para as dicas, né? Ai, ai. Então, a gente precisa de um patrocinador de máscara à prova d'água aqui. Vamos lá. Vamos. Perguntas rapidinhas. Qual foi a melhor compra que você fez na vida? Meu Deus do céu! Rápido, Rapidinha, não precisa rápido. não. Peraí, vamos voltar. Melhor compra da vida. Material, né? Sim. Mas até compra mesmo. Tá. Acho que foi meu carro. É. Sonhava em ter um carro bacanudo. E sobre maternidade, qual um conselho que você ouviu que foi assim, nossa, esse ecoa aqui de vez em quando, esse é valioso. O que vem mesmo da minha família é tratar tudo com muito amor. O amor exagerado. Pode exagerar nessa dose aí. Porque até uma bronca, até um esporro bem dado, quando se dá com amor, não fere. Qual é uma frase clichê de mãe que você usa muito? Leva o casaco, minha filha. Pra gente encerrar aqui, se hoje você recebe lá no seu escritório, na entrevista, uma moça jovem que fala assim, eu quero muito ser famosa, uma designer famosa, mas eu também quero ser mãe. Qual que é a dica que você dá pra ela? Qual é o conselho? Senta e começa hoje. Ah, A ser mãe também, né? você tá tratada, você tá no lugar certo. Georgia, Gente, obrigada. Obrigada pela sua participação, obrigada por vir aqui conversar com a gente. Você é uma pessoa muito iluminada, muito. De novo, que a Helena falou não sai de mim, mas assim, uma pessoa que a gente sempre quer ter por perto, porque essa alegria sua ela é contagiante. Qual que é o nome da sua mãe? Alice. Alice. Tá vendo? Alice sabia, já era uma Já artista. sabia. Ah, minha filha, o que você vai fazer? Artes plásticas. Ela reconheceu uma artista ali, porque você é uma artista, né? Gente, olha que sabedoria. Ai, gente, tô queria muito apaixonada. agradecer vocês. Acho que o mês de maio foi um mês muito importante, muito feliz para mim. Eu recebi muitas homenagens, diretas e indiretas, que eu me senti muito completa, assim. E carimbou, muito bem carimbada nesse nosso papo aqui, porque esse é um presente, eu não vou esquecer nunca. Você ouviu o podcast Modernidades.
disponível no Spotify, Amazon Music, Google Podcast e YouTube. Você também pode nos seguir no Facebook e no Instagram para conteúdos diários.